ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar saíram mais cedo do trabalho na última quarta-feira de maio de 2017. Eles foram encontrar-se com seus colegas do Tribunal Superior Eleitoral para um evento mais ameno que as pautas que hoje sacodem o Judiciário. Foi o lançamento da 11ª edição do Anuário da Justiça Brasil. Vieram para a festa, de diferentes pontos do país, juízes, advogados e policiais federais, assim como os presidentes de suas principais entidades, a OAB, a AMB, a JUF, FENAPEF, entre outras. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, fez um discurso retumbante. Criticou a pressão no sentido de pensamento único no Brasil, onde se entende que só o juiz que condena cumpre seu papel. Atacou também as artimanhas da polícia e do Ministério Público Federal, que vazam para a imprensa boatos e informações incompletas para desmoralizar réus que já chegam condenados pela opinião pública antes de serem julgados. O olhar retrospectivo e minucioso que nos fornece o anuário sobre o trabalho do sistema de justiça é como um espelho a revelar nossa realidade político-institucional, trazendo à reflexão questões essenciais para a compreensão do tempo que vivemos. O Anuário da Justiça, que aqui lançamos em sua 11ª edição, mostra a verdadeira face da justiça brasileira. Um sistema que se aperfeiçoa a cada ano e, apesar das cobranças e expectativas ao seu redor, apresenta-se hoje como exemplo de serviço público se comparado a outras frentes fundamentais, como a saúde, a segurança e o ensino público. Mediante o anuário se acaba tendo um certo controle externo, porque todos nós que ocupamos cargos públicos, nós prestamos contas aos contribuintes. E quando há a publicidade do nosso trabalho, está havendo essa prestação de contas. Por isso é que o anuário está de parabéns pelo lançamento de mais uma edição, e uma edição pegando os tribunais situados em Brasília, os tribunais superiores e o Supremo. É importante sempre registrar que muitos não sabem, mas a justiça no Brasil é a mais transparente no mundo, com transmissões ao vivo dos seus julgamentos, com amplo debate nos julgamentos, e o anuário traz exatamente estas ponderações que são feitas ao longo dos julgamentos, os principais julgamentos do ano, e já virou uma grande marca na edição brasileira, esse 11º anuário do Poder Judiciário da Justiça Brasileira. Está de parabéns a revista Consultor Jurídico, a revista eletrônica Consultor Jurídico, seu diretor Márcio Chaer, e também a Fundação Armando Alves Penteado, que está há 11 anos ajudando nesse enorme trabalho. Eu acompanho o trabalho do Conjur e do Anuário há muitos anos, acho que desde que começaram, desde o tempo que eu era advogado. Esse é um trabalho pioneiro que o Conjur fez, abriu um espaço, abriu um mercado, e acho que o trabalho do anuário ele é extremamente importante, porque o judiciário durante muito tempo foi uma espécie de caixa preta, um lugar onde as pessoas se moviam com muita dificuldade, sem entender o código de relação, sem entender a lógica, e acho que o Conjur e o anuário ajudaram a desmistificar isso um pouco e a aproximar o Poder Judiciário, sobretudo da advocacia. As pessoas compreendem melhor, têm mais informação quando vão postular ou quando vão despachar com um juiz. De modo que eu considero o anuário quase um serviço de utilidade pública. Através do anuário você consegue aprender quais são as linhas ideológicas dos tribunais, posicionamento dos ministros, e com isso você carrega algo que é muito importante no direito, que é a previsibilidade. Eu quero novamente parabenizar o consultor jurídico pelo anuário,
é uma publicação já esperada pelo mundo jurídico, eu diria, não só pelo mundo jurídico, juízes, advogados, membros do Ministério Público, defensores, mas também pela sociedade civil organizada, porque acaba pautando de uma forma extremamente positiva a atuação dos tribunais, a relação entre magistrados e advogados, mostrando exatamente como é a vida no dia a dia para os advogados, para a sociedade e para as partes. Então eu quero parabenizar o consultor jurídico por essa nova publicação que honra o mundo jurídico. O anuário para o Poder Judiciário é de uma grande importância, onde se demonstra a forma de procedimento, de julgamento, o perfil dos magistrados brasileiros. Em particular, hoje, o perfil dos magistrados na área eleitoral, principalmente do TSE. Por isso, é de grande importância, porque os operadores do direito passam a conhecer de perto cada ministro, cada entendimento e, sobretudo, o entendimento predominante da Corte Eleitoral. O anuário ele presta um relevantíssimo serviço para a justiça brasileira. E eu diria até para o conhecimento da justiça brasileira no mundo, porque ele depois é editado em inglês, isso é divulgado, e ele esquadrinha as várias facetas do judiciário, examina os precedentes principais que os tribunais produzem, ele fornece um guia para quem atua nos tribunais e também para quem nunca veio aos tribunais. Eu diria que ele é uma ferramenta essencial para se conhecer um pouquinho melhor o judiciário brasileiro, para ter um mapeamento de todo o trabalho do judiciário brasileiro, e é hoje um marco, uma referência. O anuário é uma fotografia da justiça brasileira, traça o perfil de cada magistrado dos tribunais superiores. Portanto, é uma peça que dá transparência até ao judiciário. Essa é a vantagem do anuário. Eu acho que é um veículo que demonstra aos operadores do direito aquilo que há de mais importante dos tribunais superiores, né? Especialmente os advogados, os magistrados. E hoje nós sentimos um pouco essa falta. E o anuário vem preencher essa lacuna. Então, de parabéns. O anuário hoje é uma referência fundamental para todas as pessoas que atuam na área do direito no Brasil. Ele faz uma sistematização do trabalho dos tribunais superiores, o trabalho coletivo, o trabalho individual de cada ministro. Ele é fundamental para o conhecimento, não apenas pelos advogados, mas hoje também pelos próprios estudantes de direito. Então está de parabéns, é uma bela sistematização que tem sido fundamental, inclusive para nós. Nós consultamos também frequentemente o anuário para o conhecimento das atividades, detalhes, enfim, das atividades dos tribunais superiores. O importante desse anuário tem sido, todos esses anos, dar uma visão para toda a sociedade, principalmente para o meio acadêmico e o meio jurídico, de quem é quem no Poder Judiciário, principalmente nos tribunais superiores. E me alegra também saber que o anuário é feito por ramos do Judiciário, e eu muitas vezes uso o da Justiça do Trabalho para conhecer os 400 e tantos desembargadores. Por isso é um bom serviço que o Conjur está fazendo para a divulgação do que pensa e de quem são os membros do Poder Judiciário. O Anuário Brasil, como todos os anuários do consultor jurídico, também com a FAAP, é uma referência para nós da magistratura, é uma referência para a advocacia, para o Ministério Público. É um trabalho que já vem consolidado e passa a ser uma necessidade de consulta para todos nós que somos operadores do direito. É muito interessante porque esse trabalho aglutina uma série de informações extremamente relevantes nessa perspectiva de ampliação da publicidade do Poder Judiciário. É um poder constituído como legislativo e executivo que se ressente de alguns veículos como esse, veículos que aproximam o Estado juiz da sociedade. O Anuário da Justiça hoje é já uma publicação que se representa como uma referência para o mundo jurídico, na sua
11ª edição consolida cada vez mais uma visão de diversos tribunais do país, uma verdadeira radiografia e, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia deixar de estar aqui hoje, mais uma vez, parabenizando exatamente os organizadores do anuário pelo relevante serviço que é prestado para toda a comunidade jurídica brasileira. Eu acho que o anuário é um trabalho imprescindível para todos aqueles que operam o sistema do direito, porque ele mostra de alguma forma de que forma pensam os magistrados, como eles exercem suas atividades. No fundo é algo que contribui com a transparência, com a publicidade. Então o anuário é algo, sem sombra de dúvidas, fundamental para todo o nosso trabalho. E a grande vantagem dele é permitir para a sociedade brasileira um conhecimento, uma radiografia de um poder tão importante como o judiciário. É um trabalho fundamental para todos nós que trabalhamos no mundo do direito. Ele faz com que nós tenhamos as informações necessárias, as reflexões que podem ser feitas a partir de tudo que nele está observado. Então, acredito que é um trabalho essencial para advogados, juízes, promotores, estudantes de direito, professores, para todos nós que vivemos o mundo da ciência jurídica. A importância dele se reflete agora nesse próprio lançamento, quando nós vemos aqui as principais autoridades do judiciário brasileiro prestigiando este evento. E o anuário, ele inicialmente teve um papel de inovador, mas agora ele já é uma necessidade. Nós vivemos um momento de empolgação desses trabalhos conjuntos da polícia com o Ministério Público e com esse novo envolvimento do judiciário, que só tem contribuído com o país. Eu digo isso em meio às operações nossas, aos trabalhos de grande repercussão nacional. E o anuário é a compilação de tudo que se produz no judiciário. O Márcio Chaé e sua equipe têm um trabalho excelente, mantém sempre contato conosco, a Polícia Federal ajuda no que é possível, Mas nós temos acompanhado a evolução desse trabalho e é fantástico. Daí o motivo de nós estarmos aqui hoje prestigiando o Conjur e o anuário. O anuário é uma fonte de consulta importantíssima, A gente utiliza ele para saber os principais temas ali que estão em voga no judiciário. A revista eletrônica Consultor Jurídico como um todo é uma fonte de consulta diária para a gente saber o que está acontecendo no mundo jurídico. Então a gente está aqui para prestigiar e parabenizar por esse trabalho. 11 anos do anuário, 20 anos do consultor, da revista eletrônica, é muito importante para a gente. Portanto, sobressai a relevância do serviço que o anuário presta não somente à comunidade jurídica como um todo, mas também e especialmente à sociedade brasileira, que pode contar com um instrumento de transparência sobre a realidade do Poder Judiciário e de construção de uma memória de jurisprudência.